Olá, essa é a apresentação final do grupo DataCrunchers para o curso de Mineração de Dados Complexos da Unicamp. O mercado hoteleiro se baseia em um conceito antigo e na demanda natural de um lugar temporário onde se pudesse comer e dormir. Registros datam que essa necessidade foi reconhecida como atividade financeira e econômica no final do século XVIII, desencadeado principalmente pela Revolução Industrial e o desenvolvimento do capitalismo. Desde então, a atividade tem passado por inúmeras mudanças. Atualmente, com o surgimento de plataformas online e com o advento dos smartphones, novas formas de divulgação e negociação alavancaram o mercado hoteleiro. E nesse contexto, a plataforma Airbnb de compartilhamento de residências de curto prazo se expandiu rapidamente e hoje está presente em mais de 220 países, alcançou a marca de 1,4 bilhão de hóspedes e mais de 6,6 bilhões de espaços estão disponíveis para hospedagem espalhados ao redor do mundo. Cada vez mais profissionalizado, o Airbnb transformou o conceito de oferta de habitação em alojamento turístico. Alguns estudos indicam que isso tem contribuído para o déficit habitacional nas grandes cidades e centros urbanos e estão tornando os bairros cada vez mais valorizados. E para compreender a dinâmica do mercado hoteleiro e seus efeitos na sociedade, em termos de turismo, planejamento urbano e políticas públicas, é fundamental avaliar quais são os determinantes de preço de hospedagens. Nesse contexto, o objetivo do nosso grupo foi utilizar de métodos de inteligência artificial e machine learning para poder prever corretamente os preços de hospedagens em dias de semana e finais de semana. Os dados utilizados nesse trabalho foram extraídos do Airbnb. A base é composta por cerca de 25 mil amostras e contempla hospedagens em 10 cidades europeias diferentes, conforme a tabela ao lado: Amsterdã, Atenas, Barcelona, Berlim, Budapeste, Lisboa, Londres, Paris, Roma e Viena. A base de dados foi disponibilizada separadamente, em base de treino e validação, representando 85% dos dados da base, e base de teste, representando 15% da base total de dados. A base de treino e validação contém amostras de 8 cidades, enquanto a base de teste contém apenas 2, Atenas e Barcelona, que estão destacadas na tabela. Para cada amostra existem informações específicas sobre a acomodação, bem como os preços de hospedagens nos dias de semana e nos finais de semana. As bases estão disponíveis para download e podem ser acessadas por meio do QR Code ao lado. Durante a análise exploratória, avaliamos a qualidade e integridade da base. Verificamos a existência de dados nulos e ou faltantes, dados sem sentido, repetidos e duplicados. Também avaliamos o padrão de resposta das features individualmente e em comparação com a feature target. Além disso, avaliamos a viabilidade de remoção de outliers da feature target, bem como o padrão de resposta de cada feature para dias de semana versus dias de final de semana. Associando a análise da qualidade e integridade dos dados à análise de features, priorizamos a análise da feature target, a feature de interesse. O padrão de distribuição original dessa feature está representado pelo gráfico à esquerda e reporta uma distribuição não normal, com uma cauda muito longa. Adotamos então uma estratégia para remoção de valores com base na posição e quartis, ao invés da média. Com essa estratégia, conseguimos remover da base amostras com valores de hospedagem superiores a 1.000 euros, por exemplo, refinando a base conforme o padrão de distribuição representado pela figura direita. Essa estratégia trouxe, portanto, valores de hospedagens mais coerentes. Vale salientar que o procedimento removeu apenas 2,66% da base de dados de treinamento e validação. Além disso, para todas as features contínuas categóricas, não foram observadas diferenças relevantes entre os dias de semana e finais de semana. Foi utilizada também a matriz de correlação de Spearman durante a análise das features. Entretanto, nós desconsideramos aquelas features que eram redundantes ou que não faziam sentido nessa abordagem. Removemos então a variável período de final de semana e dias de semana, os índices de restaurante nas proximidades e os índices de atrações turísticas, as features relacionadas à cidade, latitude e longitude. Nessa figura, conseguimos verificar que as correlações mais fortes negativas ocorrem, por exemplo, entre as features índice de restaurantes e distância com o centro, indicando que quanto maior a distância da acomodação em relação ao centro, existe um menor número de restaurantes disponíveis. E uma correlação positiva forte entre as features satisfação do cliente e limpeza da acomodação,
indicando que quanto maior o grau de limpeza, maior a nota atribuída à satisfação dos clientes. Após as análises das features e análise exploratória dos dados, vamos passar para a etapa de modelagem. Algumas considerações importantes para o modelo baseline que nós adotamos. O modelo baseline foi baseado em uma regressão linear simples, sem o ajuste de hiperparâmetros, feature selection ou feature engineer. Entretanto, tratamos os dados a variável target para normalidade, com o objetivo de reportar as previsões na mesma escala e atender às pressupostos da regressão linear. Utilizamos como critério o erro absoluto médio, MAI, para avaliar o desempenho dos modelos, que é calculado através da média dos erros absolutos entre duas observações, que no caso será entre o valor real e a predição. Em síntese, o modelo baseline escolhido, baseado em regressão linear simples, foi utilizado apenas transformando a feature target em normal, por meio da função transformer. Essa transformação foi incluída dentro de um pipeline com a padronização utilizando o standard scale e em seguida também realizamos a validação cruzada. Os resultados do baseline para o conjunto de validação foi de 105,84 euros e também no conjunto de testes foi avaliado e o resultado da previsão foi de 95,29 euros. Diversos modelos foram considerados para a regressão, mas antes disso, nós também avaliamos a condição da matriz de regressores. Avaliamos se o problema é bom ou mal condicionado através da análise da distribuição dos valores singulares. Aqui, a ausência ou a presença de colinearidade entre as features pode ser detectada quando os valores singulares apresentam valores muito próximos de zero. Mas, felizmente, esses dados são bem condicionados e portanto, a matriz é full rank e não há presença de, ou quase presença de dependência linear entre as features. Os modelos utilizados, nós começamos com o laço, que é um modelo de regularização, onde o hiperparâmetro alfa foi ajustado utilizando validação cruzada por cidades. E o laço acaba por ser um modelo linear e acaba por automaticamente fazer uma seleção de features, nas quais podemos então identificar aqui 4 variáveis que são as mais importantes, que contribuem mais para o Y, para a obtenção do menor erro de validação, que é o MAE, não é? O erro médio absoluto. No conjunto de validação para as 8 cidades, uma fold a cada vez durante o treinamento. Essas quatro variáveis depois foram utilizadas também para comparar o desempenho no SVR e nas redes neurais. O SVR nós utilizamos Grid Search para fazer o ajuste dos hiperparâmetros com o kernel RBF, do gama e do C e do epsilon. E tivemos bons ajustes. As redes neuronais consideramos 3 tipos de tipologia shallow, com apenas uma ou 2 camadas escondidas. Utilizamos algoritmos de árvore, também com estratégias de validação cruzada para determinação da seleção de features e para determinar também os hiperparâmetros aqui dos modelos. Nesse slide eu mostro o desempenho dos modelos de uma forma geral, no conjunto de validação por cada cidade, e o ranking deles pode ser estabelecido olhando para o valor médio em euros do Y, da nossa resposta de previsão, os euros de valor da hospedagem em euros por fim de semana, por 2 dias por 2 pessoas. E podemos ver então que o SVR é o modelo que teve melhor desempenho.
juntamente com o XGBoosting e o Random Forest com Feature Selection. Foram basicamente os top 3 modelos que nós obtivemos. Esse slide está dedicado à análise de erro, onde temos 3 tipos diferentes de gráfico. A análise dos resíduos em função dos valores previstos, o plot YY e o histograma de distribuição dos resíduos com as contagens, respectivas contagens. E aqui podemos ver que Amsterdã, por exemplo, é uma cidade que erra muito, o modelo erra muito, tende a overestimar aqui os valores, resíduos são todos superiores a zero, enquanto que Roma e Viena são as cidades onde o modelo tem boa capacidade de previsão, acerta muitas vezes. Aqui nós estamos comparando o melhor modelo em relação ao baseline na capacidade de previsão do conjunto teste. E, surpreendentemente, nós observamos que o SVR tem pior desempenho quando comparado com o baseline. Portanto, para concluir, nós gostaríamos de frisar aqui que o melhor modelo obtido foi o SVR com kernel RBF, apesar dele não ter tido melhor desempenho no conjunto de teste em comparação com o baseline. A validação cruzada proposta por cidades permite ter uma previsão menos enviesada do conjunto de teste, e a seleção de features permitiu reduzir o erro de validação. Possíveis evoluções para melhorar a performance das previsões podem ser a avaliação da segmentação dos dados por tipo de acomodação e engenharia de feature para dados de latitude e longitude. Muito obrigada.